Isso é uma coisa incrível, Colombo e Uribe. O que é a história da América Latina? Eu digo isso que eu trabalhei 10 anos dando aula de história da América Latina e conheço um pouco a história da Nicarágua. A Nicarágua passou por invasões norte-americanas no século XIX, né? Também teve problemas no século XX. Aí teve a ditadura Somoza, da família Somoza, ficou lá 4 décadas no poder. Aí surgiu um movimento de guerrilha chamado Frente Sandinista de Libertação Nacional, né? Usando a figura do Augusto Sérgio Sandino, um herói nicaragüense contra a invasão norte-americana nos anos 20, final dos anos 20, anos 30 na Nicarágua. Bem, aí tinha essa luta guerrilheira e tinha a oposição nas cidades, uma oposição que vinha do jornal La Prensa, da família Chamorro, né? De setores da igreja, estudantes, empresários, né? E que num processo de luta contra a Guarda Nacional somozista, eles acabam vencendo a guerra civil. Cria-se uma junta provisória bem ampla, né? Você tinha Violeta Chamorro, pois o marido tinha sido assassinado, né? Do jornal La Prensa, empresário presente, intelectual como Sérgio Ramírez, um brilhante intelectual e que tem livro no Brasil sobre a sua experiência no governo da Nicarágua, que é indispensável lê-lo, o Sérgio Ramírez, que hoje é um intelectual de muito respeito em todo o mundo espanhol, de língua espanhola. E a presença também do Daniel Ortega representando os sandinistas. O que ocorreu? Naquele momento, teve-se governo de transição. Quando houve efetivamente uma eleição democrática, em 1990, ganhou a Violeta Chamorro, né? E aí ela vai exercer um governo democrático. E os sandinistas foram se dividindo. E o Daniel Ortega se aproximou de setores conservadores lá na Nicarágua para tentar voltar ao poder. Não conseguiu uma vez, outra, depois voltou, junto com a mulher. E aí criou uma relação estranhíssima para quem conhecia a história da Frente Sandinista, de uma relação com uma extrema-direita na própria Nicarágua, a mulher fazendo a benza da água santa, isso era tinha no Brasil, a minha avó fazia isso, às 6 horas da tarde, a mulher tendo acusações, inclusive, do Daniel Ortega em relação à filha com a segunda esposa, né? É um assunto terrível, mas que deu muita repercussão há uns 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, ficou muito conhecido e criou uma ditadura. Lá é uma ditadura, então não tem conversa. Massacrou estudantes recentemente, as manifestações, então não tem de tergiversar. Não é porque em certo momento o sandinismo representou a possibilidade de progresso e não foi, que você vai ficar com aquela visão lá atrás. Então na história você não pode parar. Esse que é o problema. A impressão que dá quando eu vejo o Lula falando e alguns membros do PT é que a roda da história não se movimentou. Alguns estão ainda no século XX e tem uns que não sabem que caiu o Muro de Berlim. E já faz algum tempo, a 9 de novembro de 1989. Então o caso da Nicarágua é importantíssimo, é fundamental uma solução democrática que não será fácil, O Lula fez essa intermediação de forma positiva, mas não basta só isso. O problema da Nicarágua é um problema complexo e que leva outra vez para ter eleições livres, democráticas, e para isso tem de participar, sabe o que? Ninguém fala nela? A OEA. Organização dos Estados Americanos, que parece que sumiu. Ela tem a sede em Washington e, como a Venezuela, como a Nicarágua, são assuntos que deveriam ser prioritários na OEA. Uribe, o pedido